Olá e bem-vindo ao FuteWhy, onde hoje estamos diante dos 5 piores desastres da história do futebol. The Busby Babies, em 1958. O lendário técnico Matt Busby estava trazendo seu time do Manchester United para casa após um empate na Copa da Europa, o que hoje é a Champions League, contra a Estrela Vermelha, de Belgrado, da Sérvia. Quando a tragédia atingiu seu avião, que parou em Munique para reabastecer, mas na decolagem a pista estava congelada e a própria decolagem foi cancelada 2 vezes. Na terceira tentativa, o avião não conseguiu aumentar a velocidade e derrapou na lama no final da pista, atingindo uma árvore e uma casa, com uma das asas e a parte da fuselagem destroçando o goleiro do United, Harry Gregg, e o piloto também. Começaram a evacuação arrastando os sobreviventes dos destroços da nave. O avião acabou explodindo e todos os 23 dos 44 jogadores de futebol e jornalistas da tripulação morreram, e outros 2 ficaram gravemente feridos, que nunca mais jogaram bola novamente. Bobby Charlton sobreviveu e Matt Busby também, embora ele não estivesse tão mal que leu até 2 vezes seus últimos ritos. O acidente vai ser sempre lembrado pela terrível perda de vidas e também pelo fim de uma geração promissora de jogadores. Logo após esse acidente, os que eram os bebês de Busby, o United ganhou um novo apelido, os Busby's Devils, os Diabos de Busby. E agora, em homenagem ao acidente, o time é conhecido pelos Red Devils, ou seja, os Diabos Vermelhos. A tragédia de Heysel. Na final da Copa Europeia, o que hoje é a Champions League de 1985, no estádio Heysel, em Bruxelas, na Bélgica, é esperado termos um grande jogo, um jogo gigantesco, onde ia reunir Liverpool, que tinha Ian Rush e Kenny Dalglish, e eles estavam liderando os Reds, enquanto a Juventus foi capitaneada pelo gigante Gaetano Scirea e tinha um dos melhores jogadores do mundo, Michel Platini. Os ingleses e italianos já estavam trocando provocações antes do jogo, que é completamente normal, né? Meia hora depois da bola rolando, os britânicos lançaram o primeiro ataque, podemos dizer. E os confrontos começaram a ganhar proporções incontroláveis. As cercas de arames romperam, pedras começaram a ser atiradas e começaram os combates físicos. Os torcedores se moveram em direção a uma parede para escapar da confusão. Mas quando começaram a escalar essa parede, ela acabou desabando e 39 pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas. Com isso, todos os clubes ingleses ficaram banidos das competições europeias por 5 anos, enquanto 14 torcedores foram condenados por homicídio culposo, juntamente com vários funcionários públicos e policiais que estavam fazendo aquela partida. Tragédia de Bradford. Às 15 horas do dia 11 de maio de 1985, iria ocorrer a partida entre Bradford City e Lincoln City, válida pela terceira divisão inglesa no estádio Valley Parrot, onde a equipe local comemorava o título da terceira divisão e o acesso para a segunda prateleira do futebol inglês. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o jogo corria bem quando o comentarista da TV John Helm percebeu que estava havendo um pequeno incêndio logo na arquibancada principal, que foi construída em 1908, e claramente precisava de reformas urgentemente, e tinha como seu principal defeito para aquele acidente um telhado de madeira. O vento espalhou o fogo rapidamente e a fumaça das chamas tomou conta do estádio em pouquíssimos segundos. Os torcedores tentaram escapar pelo campo, pela saída de emergência, mas as portas e catracas estavam trancadas, devido à tentativa de não deixar pessoas que não pagaram pelos ingressos entrarem, retardando assim a evacuação, e assim pessoas acabaram morrendo. Foram 56 mortes e cerca de 265 pessoas ficaram feridas. Esse ainda é o pior desastre de fogo da história do futebol britânico, mas a coragem de alguns salvaram muitas vidas, como a de 28 policiais e 22 civis que receberam prêmios de bravura por suas ações bondosas e voluntárias. A tragédia de Willsborough. Vamos falar agora sobre o desastre mais notório do Reino Unido. Willsborough tem sido uma sombra no Liverpool Futebol Clube desde 1989, selecionando um estádio neutro para a semifinal da FA Cup entre Liverpool e Nottingham Forest. As catracas desgastadas do estádio causam uma aglomeração perigosa fora dele. Assim, o chefe da polícia, David, abre um dos portões de saída do estádio para permitir que torcedores entrassem, mas não designou nenhum policial para vigiá-los. E assim os torcedores entraram em portões já superlotados. 96 pessoas foram mortas, pisoteadas e com mais de 700 feridos. O resultado foi um fluxo
de milhares de torcedores através de um túnel estreito na parte traseira do campo. E para as já superlotadas duas divisões centrais, causou uma queda enorme na frente do campo, onde pessoas estavam sendo pressionadas contra as grades pelo peso da multidão atrás deles. Os torcedores foram esmagados e essa tragédia nunca será esquecida. Todos da cidade de Liverpool conheciam pelo menos uma vítima desse acidente, o que foi a maior de todas. A cidade que respira futebol ainda sente a dor daquele dia. Vocês nunca andarão sozinhos. Tragédia do Estádio Nacional de Lima. O pior e maior desastre da história do futebol ocorreu no Estádio Nacional de Lima, no Peru, em 1964. A seleção nacional enfrentou uma eliminatória olímpica em um jogo crucial contra a Argentina e depois de 1-0 para os visitantes, o Peru empata, porém o gol é corretamente anulado. Um torcedor invadiu o campo e brutalmente foi espancado pela polícia, agitando assim ainda mais a multidão que já estava inquieta. Outros tentaram chegar ao campo e a polícia respondeu atirando granadas de gás lacrimogêneo. Os torcedores que estavam no meio do gramado correram para as saídas, mas elas foram fechadas durante o jogo e 328 pessoas foram asfixiadas e esmagadas até a morte. E esse número pode até ser baixo, já que os torcedores fora do estádio se viram em uma batalha com a polícia, e muitos testemunham afirmam ter visto pessoas morrendo de ferimentos por arma de fogo. Até hoje, a história completa da catástrofe de Lima permanece no escuro, mas sem dúvida de que foi um dia assustador para o Peru e para o futebol. Além da tragédia da Chape, essas aqui foram as 5 maiores tragédias que já aconteceu na história do futebol. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, ative o sininho para mais vídeos. E é isso. Até mais. Valeu.